Você olha ao redor e a única coisa que encontra é o silêncio de uma gelada noite no metrô da cidade. Suas pernas começam a cambalear. Sua respiração repentinamente se acelera e a vontade de fugir de tudo aquilo fala mais alto. Olá, pessoas do YouTube. Você está preparado para conhecer algumas das creepypastas que aconteceram em metrôs e que vão te fazer ter medo de entrar em um? As histórias podem ser baseadas em fatos reais e, ao mesmo tempo, desencadear algum sentimento dentro de você. Relute caso não queira continuar conhecendo essas histórias, ou prossiga até o fim. Nunca o meio termo. Por vezes, as narrativas foram feitas para serem bem conhecidas, e elas querem que você tenha coragem para conhecer todas elas, pelo que aconteceu. Tudo isso faz sentido para você? Quais histórias estão adormecidas no vai e vem dos ônibus, dos aviões e dos metrôs? Todos os detalhes carregam algum tipo de significado, mesmo que você não os entenda quando estão na ápice do acontecimento. Seria muito mais fácil se as portas de trem tivessem abertas, mas não. Elas se fecham e a partir desse momento o enredo finalmente tem o seu início. Você realmente está preparado para conhecê-las? Então fique por aqui. 1. A senhora com apenas um olho. Era pouco menos de meia-noite, no metrô de Viena. Um jovem estava sentado enquanto esperava pacientemente o momento de chegar em casa. O dia havia sido puxado demais, por isso, o cansaço não deixava realmente perceber quem estava dentro do trem. Acontece que havia uma senhora que estava a poucas poltronas de distância, sentada e olhando para o chão, como se estivesse pedindo alguma coisa. Quem era essa mulher e por que estava tão quieta? Ela não conseguia nem olhar para frente, como se o chão fosse o único horizonte possível para se vislumbrar. O jovem, em um lapso de instante, observou as poltronas ao seu redor e finalmente percebeu a senhora. Ela só tinha um olho, sendo o outro completamente seco e sem vida aparente. De repente, a senhora remexe o corpo na poltrona, levanta o rosto e encara o mesmo jovem que não conseguia parar de observá-la. Ela sorri enquanto as luzes do trem perdem o foco e começam a falhar. A luz se apaga. Alguns sussurros são perceptíveis, tanto que desencadeiam calorosas risadas. Era a senhora? O que estava acontecendo? Está claro novamente, e agora a senhora estava sentada bem em frente ao jovem. Seu único olho o observava, incessantemente, enquanto se preparava para fazer alguma coisa. Ela finalmente criou coragem para se levantar da poltrona e percorrer os poucos metros que a separava do jovem assustado. O trem repentinamente para. Não há mais barulho em canto algum, somente o silêncio. 2. O que aconteceu comigo? Londres, 1960. Assim como em todos os dias na sua rotina, o garoto esperava o trem chegar até a estação. No entanto, havia alguma coisa diferente. Ele percebeu que os seus pensamentos estavam pesados demais para aguentar por conta própria. Alguns vislumbres estavam diretamente associados com morte, dor e angústia. Uma vontade súbita de correr em direção aos trilhos tomou conta de si e, por isso, tentou se distrair com o celular. Oi, moço, o que você está jogando no seu celular? Uma voz doce o interrompeu. Ele observou a detentora daquela voz
e só conseguiu ver uma sombra, parecida com uma garota. Seus olhos eram acinzentados e esbranquiçados como névoa. Você sabe por que eu estou aqui? O que aconteceu comigo? A garota insistiu. Eu não sei. Quem é você? O jovem retrucou. Eu não sei quem sou, mas eu queria saber o que eu estou fazendo aqui. Mal, o garoto sabia o que acontecia de tempo em tempo naquela estação de trem. Ao menos 12 relatos parecidos antecediam a ocasião em que uma garota supostamente questionava as pessoas sobre quem ela era e qual maneira havia morrido. Essa é uma creepypasta que aconteceram em metrôs que vão te fazer ter medo de entrar em um. 3. Espectro de luz. De acordo com relatos, existia uma espécie de cripta inacabada no túnel do metrô de Glasgow, no Reino Unido. Ao lado dos restos mortais, alguns espectros de luz transmitiam uma energia que não parecia ser desse mundo. No entanto, tudo acontecia de uma maneira muito rápida. Os espectros surgia e desaparecia em questão de instantes, fomentando a ideia de que eles eram memórias espirituais dos corpos sem vida. Não existe explicação possível para o fenômeno, mas a narrativa continua sendo contada até hoje. 4. A perseguição do culto. Há relatos de que um culto com seres não humanos acontece nas profundezas do metrô de Nova York. Seriam criaturas que praticam atos de adoração em segredo e que não gostam de ser importunados. Caso você vislumbre-os, é possível que seja atormentado em pensamentos e nos seus próprios sonhos durante anos. Eles nunca esquecem os que cruzam seus caminhos. 5. O sinal do médico. Quando uma jovem adentrou o trem em um metrô nova-iorquino, havia 5 fileiras de assentos vazios. No entanto, a última estava ocupada por 3 pessoas. Como ela estava com um pouco de medo, sentou-se em frente aos 3 desconhecidos. Ela finalmente se acalmou e decidiu observar o grupo de pessoas. Uma mulher estava encarando-a, sem ao menos pestanejar. Por isso, a jovem começou a ler o seu livro, para distrair a mente durante a viagem. O trem ia parar na próxima estação, e assim apenas um homem entrou. Ele observou rapidamente a parte interna do trem e sentou-se justamente ao lado da jovem assustada. Quando o trem saiu da estação, o homem recostou-se e disse em voz baixa: "É melhor você sair daqui comigo. Na próxima estação. Tem algo estranho acontecendo por aqui." Ela estava com medo, mas achou que isso seria uma boa ideia. Quando os 2 finalmente saíram, o homem confessou: "Graças a Deus, eu não queria te assustar, mas eu tive que tirar você daquele trem. Eu sou médico e por alguma razão senti que aquela mulher sentada à sua frente estava morta." E os 2 homens, de ambos os lados, estavam tentando acalmá-la. 6. O intenso beijo entre 3 pessoas. Aparentemente, por causa do horário, os trens de metrô nova-iorquino não estavam sendo muito supervisionados. Por isso, coisas estranhas acontecem. Uma jovem garota estava sentada em silêncio quando 3 pessoas entraram no mesmo trem em que ela estava. Os 3, 2 homens e uma mulher, se beijavam intensamente, e a garota parecia ditar o fluxo dos movimentos, como se ela fosse a parte principal no momento íntimo. A jovem, assustada, não conseguiu parar de encarar a situação constrangedora. Após alguns segundos, uma pessoa em situação de rua adentrou no trem e ficou chocado com o que acontecia. De maneira brusca, pegou a jovem pelos braços e ambos saíram na próxima parada. "O que você está fazendo comigo?" "Pare agora mesmo", disse antes de gritar por socorro. "Por que você está nervosa?"
Não viu o que estava acontecendo? A mulher não piscava. Os dois homens estavam carregando um cadáver. E aí, pessoal? Vocês já conheciam alguma dessas histórias? Deixa aí nos comentários. E a partir de agora, você vai ter mais cuidado ao entrar em um metrô. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.